Esta é uma palavra de rasgar o coração ou costurar as nossas almas. Que me quereis dar por ele, e eu vou-lo entregarei. 30 moedas de prata, ao custo, ao preço de um serviçal comum. Que ironia! Aquele que viera para libertar-nos de todos os cativeiros foi vendido ao preço de um rude escravo. Sabe, talvez nunca houve na história da humanidade uma noite tão escura como aquela. Nem mesmo quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e havia trevas sobre a face do abismo. Talvez nunca houve uma quinta-feira tão selvagem, nem mesmo ao quinto dia da criação, quando Deus criou as bestas feras. Não, noite inigualável, ações tristes. Ah, meu amado, não por menos. Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, coloca vários círculos de pecados e como eles são tratados e purgados no inferno. E Judas está ali, no círculo mais íntimo do inferno, juntamente com os traidores de Júlio César, o imperador romano, juntamente com Brutus e Cássio. Será que alguém na história da humanidade seria mais culpado de um crime maior do que o que cometera Judas? De fato, a história está cheia de homens maus, vilões, crápulas, que até parecem ser tão desprezíveis ou mais desprezíveis do que o próprio Judas Iscariotes. Se compará-lo a alguém que cometeu algum genocídio ou teve uma vida de maldades escandalosas, talvez ele não nos parecesse tão mal assim. Mas a verdade é que ninguém poderia ser pior do que Judas foi. Pois ninguém jamais cometeu um pecado contra tanta luz e contra tanto privilégio. Ninguém jamais traiu uma vítima tão inocente. Ninguém jamais manteve um coração tão duro por tanto tempo na presença de tanta bondade compassiva. Lembre-se, Judas havia recebido todas as mesmas demonstrações de afeto, bondade, generosidade da parte de Cristo que os outros discípulos receberam por 3 anos no ministério. E qual foi a resposta de Judas? Senão uma pergunta: que estáis dispostos a me dar por ele? Que isso? Qual é o valor de Cristo? Quanto ele custa? Quão precioso é Jesus para nós? Será que estamos dispostos a compreender isto? Quanto Cristo custa, afinal, para a sua igreja? Qual é o valor real de nosso Senhor? E eu te digo que não pode ser medido por cifra nenhuma deste mundo, mas podem ser medidos estes valores por reações de seus adoradores. Podem ser medidos pela igreja em sua devoção. E para isso podemos enxergar 2 personagens que se derramam diante de Cristo. Maria, a irmã de Lázaro. Depois da ressurreição, ela entra na casa de um fariseu, encontra Jesus ali e se derrama diante dele. O outro é Judas, que derrama o seu fel em vez de seu louvor. Os evangelistas fazem questão de colocar em deliberado paralelo esses 2 personagens, para que se mostre e evidencie, de fato, qual é o valor que Cristo tem para a sua igreja.
Primeiramente, este valor só pode ser medido pelas batidas de nossos corações. Dois corações, dois destinos diferentes. Repito, os evangelistas, num senso de autodrama, deliberadamente vão contrastar Maria com Judas. A generosidade desprendida dela e a mente maquinadora dele. De cabelos soltos, em público, uma extravagância. Maria se expõe por amor a Cristo, a quem dá tudo de si. Judas, ardilosamente, no secreto de sua malícia, está negociando a alguém um valor que não lhe pertencia. Enquanto ela derrama 300 denários, 340 gramas de nardo precioso e puro, equivalendo ao salário de um ano de um trabalhador típico, em plena devoção e culto, Judas está pensativo em 30 moedas de prata, focado em 120 denários, para vender a Cristo pelo preço de um escravo, para derramar o sangue de um inocente. Ah, que contraste! A palavra que Mateus emprega aqui para descrever o beijo de Judas é catafiléu, que significa beijar seriamente, intensamente e repetidamente. É a mesma palavra utilizada para descrever a adoração afetuosa de Maria, prodigiosamente demonstrada a Jesus na casa do fariseu. Pela mulher que ungiu os pés com óleo perfumado e enxugou-os com os próprios cabelos, e repetidamente beijou catafiléu, catafiléu. Duas palavras iguais, duas ações semelhantes, dois corações diferentes. Ah, meu irmão, Judas, como se já não fosse suficiente trair a Cristo, resolveu fazê-lo com um beijo. E ao beijar a Cristo fingiu afeto extremo, tornando assim seu ato ainda mais ignóbil, ainda mais desprezível. Que pena, que contraste, que tristeza. Dois corações, duas batidas diferentes, dois destinos. O valor de Cristo para nós, o valor de Cristo para você e para mim, pode ser medido não somente pelas batidas de nossos corações, que devem mover as nossas atitudes, mas também pela alegria de estar com Cristo. Alegria do encontro. Porque há encontro apenas com os lábios, mas distanciados de uma devoção sincera, de uma devoção com o coração. Não por menos, Jesus em Marcos 7 disse: respondeu-lhe Jesus, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Era exatamente isto. O coração de Judas estava muito longe de Jesus, embora os seus lábios estivessem tão perto dele. Judas tinha lhes dito: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. O beijo. O beijo era naquela cultura um sinal tanto de respeito quanto de homenagem, como também de uma afeição tão íntima.
Os escravos beijavam os pés de seus senhores, como sinal de extremada submissão. Os discípulos, às vezes, beijavam a bainha das vestes de seus mestres, como símbolo de reverência e devoção profunda. Era comum beijar a mão de alguém, como um gesto de reverência e honra, mas beijar intensamente, repetidamente, e aparentemente aqui no caso de Judas, no rosto, especialmente com um abraço, significava uma afeição pessoal, uma amizade íntima. O gesto estava reservado apenas para os mais íntimos amigos. Um discípulo normalmente jamais faria isto. Não beijaria o seu mestre desta forma, a menos que o seu mestre lhe tivesse permitido primeiro. Como Judas foi ousado para o mal, usado e ousado para o mal, mostrando que nem sempre a extravagância revela uma sincera devoção. Nem sempre as nossas mecanicidades de culto, as nossas repetições, as nossas liberdades revelam de fato um coração hipersensível e que realmente está entregue totalmente ao culto e a Deus. Portanto, a verdadeira alegria e o quanto Cristo é precioso para nós se revela pelas batidas do coração sincero, pela alegria urgente de um encontro que não quer se separar de Cristo jamais e deve ser medido pelo relacionamento de uma vida inteira. Quem somos um para o outro? Preste atenção. Estamos adentrando as câmaras mais secretas e profundas desta história. Amigo ou camarada? Quem somos para Cristo? Filos ou eitaros? Quem somos para Ele? Olha como o texto se desenrola. A resposta de Jesus à falsa demonstração de afetos de Judas transmite um tom de tristeza. Transmite um tom de tristeza, mas não de hostilidade. Amigo, para que vieste? Foi exatamente o que Cristo disse a Judas logo após o beijo que recebeu. Amigo, para que vieste? Há, porém, uma nota de prudência e até mesmo de restrição, distância. Cristo não lhe empregou a palavra normal para amigo, filos, como fez no cenáculo aos discípulos. Vós sois meus amigos, se fazei o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos chamo amigos, filos. Aqui, ao se dirigir a Judas, Jesus usou uma palavra distanciada, eitaros, que quer dizer camarada, companheiro. O que você está fazendo? Como Cristo nos trata? Amigos que estamos dispostos a entregar a Ele a nossa vida? Ou camaradas que estamos dispostos a negociar a nossa fé por preços insignificantes deste mundo? Outra questão que baliza muito bem quem somos um para o outro é se Cristo é o nosso mestre ou se Ele é o nosso
Senhor. No cenáculo, enquanto Cristo e os discípulos observavam a festa da Páscoa, Cristo disse, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Ninguém suspeitou de Judas, meu irmão. Ninguém. Judas era o homem menos suspeito do grupo. Fora-lhe dado um cargo de confiança, tesouraria. Quando Jesus Cristo diz que um deles lhe trairia, se você ler o texto, está muito claro lá em Mateus 26, 21, em seguida. Todos eles começaram a se perguntar, Senhor, por acaso sou eu? Discípulo após discípulo, apóstolo após apóstolo, sou eu, Senhor, sou eu, Senhor. Porque eles sabiam haver no coração deles potencialidades e venenos suficientes para atrair a Jesus. Nós somos homens, nós somos imperfeitos. Entretanto, Judas se dirige a Cristo e diz, Rabai, Rabi. Ele jamais chamou Jesus de Senhor. Você não encontra isto. Nunca nas Escrituras você encontra Judas chamando a Jesus de Senhor, mas sempre de Mestre. Ah, meus irmãos, descaradamente, ele é desmascarado. Para manter o enigma mais um pouco, Judas se juntou ao grupo numa pantomima perguntando, acaso sou eu, mestre? A expressão grega aqui transmite uma incredulidade zombateira. Ah, por acaso sou eu? Como ele é vilão. Como se dizendo, seguramente não sou eu, mestre. A réplica de Cristo deixou-se saber onde ele estava. Você é quem tem dito isto. Tu o dizes. Querido, ali Jesus Cristo mantém o segredo, não expõe Judas. Judas é rude, irônico, e Jesus Cristo revela para si mesmo, dizendo, você sabe muito bem. Você que está dizendo que por acaso não seria você. Os discípulos não entenderam nada, mas o diálogo era franco. Jesus conhece os nossos corações, ele não se encanta com as nossas pantomimas. Pascal escreve sobre este tema, dizendo que Jesus Cristo tratou Judas com cuidado e com misericórdia. Jesus não vê em Judas a sua inimizade, o seu veneno, mas vê tão somente a soberania de Deus por trás de Judas, a ordem divina. E é por isso que ainda assim lhe chama camarada. Veja bem como Cristo nos trata. Somos amigos ou somos camaradas? Somos eleitos que servem a Deus ou ímpios na mão de Deus? Cristo é para nós apenas uma biblioteca religiosa ambulante? Apenas um mestre? Um rabi? Ou é o nosso Senhor? O nosso dono? Queridos, estamos chegando ao fim desse sermão. Falamos aqui sobre a preciosidade de Jesus Cristo. Como ela pode ser medida em nós. Quais são os critérios? Aprendemos que pode ser medido pelas batidas de nossos corações. O valor de Cristo para nós. E que dois corações podem ter dois destinos diferentes. Nosso coração precisa estar acelerado por Cristo.
e não existe outro evangelho. Também disse que pode ser medido este valor de Cristo para nós pela alegria que temos em tê-lo, em encontrá-lo, em conhecê-lo. Adorando também com os corações e não somente com os nossos lábios. Não somente com repetições aparentes, mas com uma sensibilidade intensa em nossas almas. E diz também que pode ser medido por uma vida relacional. Quem somos um para o outro, como Cristo nos vê e como nós o vemos, como somos para Ele, quem Ele é para nós. Judas, embora o seu nome signifique louvor, louvável, não é um exemplo que devemos seguir, porque na verdade ele é um homem nada louvável. Muitas teorias foram ao longo das eras elaboradas para explicar a ação de Judas aqui. Alguns dizem nacionalista, outros um zelo político, e até mesmo alguns conseguem enxergar uma devoção, como se quisesse instigar a Cristo a se manifestar Messias, por incrível que pareça. Só que João diz muito claramente para nós quem era Judas. Judas era ladrão. E sendo tesoureiro, tirava o que ali se lançava. João 12:6. Este também é o estigma do pecado. É toda e qualquer conformidade com os desígnios e desejos de Deus revelados nas Escrituras. É roubar de Deus. É querermos para nós uma glória que só pertence a Deus. Isso não é louvável. Judas era um ladrão. Judas dissera que impossível coisa era servir a Cristo dentro da missão dele. Já Jesus dizia que era impossível servir a Deus e a sua própria missão. A missão de si mesmo. Servir a Deus e o dinheiro. Judas escolheu servir as riquezas deste mundo. Se tornar um escravo de Mamon. As intenções malignas de Judas, ao contrário do que alguns sugeriram, não, Judas era um diabo voluntário, não um santo inocente. Mais tarde, Judas se arrependeria profundamente daquilo que tinha feito, mas mesmo seu arrependimento era destituído de qualquer verdadeira contrição. Tendo-se vendido a Satanás por 30 peças de prata, ele já tinha se condenado a passar a eternidade longe daquele santo, que ele traiu tão insensivelmente. Teria sido melhor para Judas que sequer tivesse nascido. Precisamos, a esta altura, fazer um exame de consciência. Tão logo Judas viu Jesus sendo conduzido, amarrado, foi duramente atingido pelo arrependimento. O que eu fiz? Mas não era um arrependimento verdadeiro, era apenas um remorso. Embora algumas versões bíblicas digam que Judas se arrependeu, a palavra grega usada aqui para arrependimento não está empregada. A palavra grega normal para arrependimento é metaneo, uma mudança aqui dentro da cabeça, uma transformação na nossa consciência. Mas a palavra usada para descrever o arrependimento de Judas aqui simplesmente significa apenas pesar profundo, um embrulhar de estômago, metamelomai.
Que pena, que tristeza. Queridos, estamos diante de uma verdade. Remorso não muda as nossas vidas e nos faz seguidores daqueles que, à semelhança de Judas, não compreenderam o valor de Cristo. O problema máximo de nossa vida não é meramente o pecado, o que já é muito grave. O problema máximo é a arrogância, é não nos prostrarmos aos pés de Cristo e repararmos em Cristo as nossas vidas. O problema é não nos humilharmos aos pés do Senhor, é não termos um coração realmente contrito e compungido. Quanto Cristo vale por nós? Quanto Cristo vale para nós? Eis a questão. Se Cristo é de fato nosso amigo, cada ação que o desagrade será tomada por nós não como um embrulhar de estômago, não como um remorso, mas, sobretudo, um arrependimento profundo que nos faz querer mudar de vida. Não para que sejamos salvos, porque já somos se temos Cristo como Senhor, mas, sobretudo, para agradar aquele, por gratidão àquele que vale mais do que tudo neste mundo. Adoremos ao Senhor com nossas vidas. Ele é o nosso Senhor. Adoremos o nosso Senhor com os nossos corações, não somente com os nossos lábios. Ele é tudo para nós. E desejemos sempre estar com Ele. Desejemos nos derramar aos pés dele, porque Ele é maravilhoso. Se Judas era um homem nada louvável, louvado seja o homem e a mulher que entenderam que Cristo vale mais do que tudo nesta vida. A Ele nada se iguala. E para Ele toda a nossa alegria, disposição, fervor e devoção. Deus te abençoe. Busquemos a Cristo. Nos joguemos aos pés dele. Beijemos intensamente o nosso Senhor. Debrucemo-nos sobre as Escrituras e desejemo-nos conhecê-lo mais em sua carta de amor. Deus te abençoe. Vamos orar. Ó Deus, certamente muitas vezes temos agido assim, como Judas, temos vendido os lugares de honra à tua mesa. Não temos feito questão, ó Deus, das posições que temos alcançado ou nos foi dada em Cristo Jesus. E temos, ó Deus, desprezado os sacramentos, os meios de graça. Temos muitas vezes vivido um cristianismo de repetições, de liturgias, de rituais. Mas nós não queremos que isso se perpetue em nossas vidas. Queremos que o Senhor, ó Deus, nos ajude a, como aquela humilde mulher, aquela irmã preciosa Maria que se derramou aos teus pés, que possamos estar exatamente ali e nunca mais sair. Que todas as vezes, ó Deus, que pecarmos contra ti, nossos corações humildemente possam voltar aos teus pés, numa nova consciência, numa mudança de mente, porque tu és tudo para nós e queremos viver uma vida para te agradecer. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus, para o louvor de tua glória somente. Amém. Deus abençoe. Excelente dia na presença do Senhor. Obrigado pela companhia. Grande abraço.